Queremos saudar a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Prezados e queridos irmãos, amigos e todos que estão ao alcance da minha voz nesta noite. Eu gostaria de agradecer por todas as pessoas que têm cooperado com esse trabalho. Muitas pessoas têm ligado para mim. É um convívio espiritual muito amoroso, é uma bênção, é uma glória que talvez nós não merecemos nessa terra, mas a obra de Cristo e que Cristo seja glorificado. Eu peço a vocês que vão ouvir essas mensagens pela internet, inscreva-se no meu canal, inscreva, porque eu quero completar menos umas 10, 20 mil pessoas, porque aqui nós estamos fazendo a obra de Deus. Essa obra não é minha, eu sou muito pequeno, eu não tenho capacidade nem estudo para estar aqui, mas a graça e a misericórdia de Deus me colocou nesse lugar. E o amor às almas que estão indo para a sepultura sem salvação. Jesus, certa feita, diz assim: grande é a seara, poucos são os obreiros. E ore ao Pai que envia obreiros para a sua seara. Nós estamos na seara de Deus. Muitas pessoas onde eu preguei, que ouviram a mensagem, depois de muito tempo, eles se converteram e deram o testemunho. Eu ouvi a sua mensagem, tanto na igreja como em todos os lugares onde temos anunciado a Cristo, a semente da palavra de Deus. Eu quero falar neste momento sobre uma das grandes mensagens de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele alertou o mundo das coisas que vão acontecendo, quando já vai se abreviar a sua segunda vinda e quando Jesus está preparado para voltar como juiz dos juízos, porque não vai ser mais como Salvador do mundo, porque quando cumpriu todo o ministério, a terra alcançou as mensagens de Deus, Jesus vai voltar. Assim nos diz a Bíblia. Vamos ler no capítulo 24, do verso 1 em diante, alguns versículos. O sermão profético. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estatura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: na verdade, tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, e diziam: diz-nos, quando será essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olha, não vos assuste, porquanto é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra nações e reino contra reino, e haverá fome e pestilência sobre a terra em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio de dores. Então vós hão de entregardes para serdes atormentados e matarão vós-ão. E sereis odiados de todas as gentes por amor do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porém, se muitos multiplicará a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Grande Deus, eterno e soberano Pai, a Ti, ó Deus, queremos louvar e adorar, porque na presença e na autoridade, na companhia do poder do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que Jesus derramou sobre a igreja, nós estamos diante de Tua palavra, a Bíblia Sagrada, e diante da mensagem de Cristo, e Jesus está falando conosco através da Sua palavra. Pai, aceita-nos pela Tua misericórdia, para que esta mensagem que o Espírito Santo nesta noite vai transmitir seja uma mensagem que possa ganhar almas para Cristo, que o povo lembre de que Jesus veio para nos salvar. Mas os tempos difíceis estão chegando. O tempo de Jesus voltar está chegando. Prepara, ó Deus,
os nossos corações. Prepara, ó Deus, as igrejas para que pregue a Tua palavra para a salvação de almas, em nome de Jesus. Amém. Prezados e diletos ouvintes, quando lemos esta mensagem, o início de grandes sermões que Jesus pronunciou à grande multidão que estava em volta dele, são mensagens de alerta para mim, para você e para toda a humanidade, e para todos aqueles que leiam a Bíblia e para aqueles que ouvem essa mensagem. Jesus estava saindo do templo, e quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos olharam para o templo e disseram a Jesus: que construção, que maravilha, como esse templo está bonito, certamente aturará para sempre. E Jesus então, cheio de compaixão deles, cheio de amor, começou a dizer a eles: na verdade vocês veem esse templo, essa estrutura tão maravilhosa, mas eu vos digo que virão dias em que isto tudo será desfeito e cairá pelo chão, porque não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada, e o templo será destruído. Os discípulos de Cristo então ficaram atônitos, preocupados. Senhor Jesus, ele disse, explica-nos quando vai ser isso, como vai ser. E Jesus, subindo ao monte, onde estava em silêncio, onde ele estava junto com seus discípulos, mas em particular ele lhe disse: em verdade vos digo que aqueles dias, quando isso acontecer, serão sinais já dos últimos dias, quando ele há de voltar à terra. Acautelai-vos, ele disse, vigiai, firmai a vossa fé, porque virão dias difíceis antes que eu volte na segunda vinda. Porquanto muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Prezados e diletos ouvintes, nós estamos diante de um mundo e de uma sociedade em que a pessoa pode escolher a religião que ele quiser, porque tem milhares de religiões. Tem tantas pessoas, um prega uma coisa, outro prega outra. Mas o ponto central da rocha, da firmeza, da salvação eterna, ela não é instituído por nome de igrejas ou de religiões, porque seria então imediatamente fracassada e talvez não teria poder nenhum. Mas sim, é aquilo que nós colocamos no nosso coração. Quando vimos essas palavras de Jesus Cristo, que haverão falsos profetas. Quantas pessoas já apareceram dizendo, é o Cristo, mas ainda é o começo, ainda vai acontecer muitas coisas que ainda não se manifestaram. Mas algumas coisas nós podemos nesta noite já dizer a vocês que estão acontecendo. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assuste, porquanto é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, é começo da segunda vinda de Cristo se manifestando na terra e também nos céus. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Prezados e diretos ouvintes, todos sabem, os que acompanham as notícias das grandes e poderosas emissoras que transmitem todas as coisas que acontecem no mundo inteiro. Nós vemos que há um conflito nas nações. Já não há mais quem se entende. Nós estamos diante de dias tenebrosos, dias de angústia, dias de tristeza, dias de preocupação. Primeiro, porque nós notamos que as coisas estão acontecendo conforme a Bíblia tem nos orientado, porque ela é a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Quando vimos que os homens, as pessoas estão escolhendo tudo o que eles querem e o que deseja o seu coração. A família hoje já não é mais a base de todos. Tem muitas pessoas que já não valorizam mais a família, já estão criando leis para destruir a família, estão quebrando a aliança que Deus fez no Éden, quando Deus formou o homem e a mulher, quando Deus disse a Adão, não é bom que esteja só, darei uma companheira, e Adão Deus tirou uma costela de Adão e fez a mulher. E nesse momento foi ensinado por Deus, e através da grande misericórdia e do amor de Deus,
que o homem se multiplicasse sobre a terra e que o homem lavrasse a terra e dominasse sobre todos os animais da terra, mas que a família fosse a base, a rocha, onde é firmado todas as verdades inabaláveis e o amor e a graça da união de duas pessoas. Porque daí nasceram nações e nações. Hoje estamos vivendo dias em que os homens não se preocupam mais com a Bíblia. As pessoas não dão valor mais à palavra de Deus. Fazem outras coisas que levam as crianças e as pessoas a se desviar dos caminhos de Deus. Prezados ouvintes, Jesus disse: porquanto se levantarão muitas nações e nações e reinos contra reinos, as nações estão disputando a riqueza da terra, uma nação mais do que a outra. Mas todas essas coisas são princípios de dores, e então vós hão de ser entregue para serdes atormentado, e matarão vós hão, e serdes odiados de todas as gentes, por amor de meu nome. Prezados e diletos amigos e irmãos, esse versículo é um versículo que está já se cumprindo nos nossos dias. Eu tenho visto que muitas das vezes, quando falamos na palavra de Deus, as pessoas já não se sentem bem. Eles já começam a apontar o dedo e dizendo: fulano é evangélico, sai fora dele. Então já tem um ódio contra os evangélicos, contra o povo de Deus. Está se cumprindo as palavras do Filho de Deus. Então Jesus dá o alerta para que nós tenhamos fé, para que nós olhamos para os céus, para que nós tenhamos a nossa base na rocha que é Cristo, para que a igreja não seja contaminada pela imoralidade ou pela perversidade, o desejo da carne, tudo que fica na sepultura, e o Espírito não vai para Deus, mas vai para o Addison, como o rico foi, e Lázaro foi para os céus. Então há divisões. Glória e graça seja dada a Deus, porque os fiéis têm um amparo, e a cidade dos salvos não é aqui na terra, a cidade é nos céus, e pela fé nós podemos ver a nossa cidade nos céus. Então vós hão de entregar-lhes para seres atormentados, e matarão vós hão. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Prezados irmãos, amigos, eu quero falar às lideranças das igrejas, os pastores que foram instituídos por Deus para ter aquele rebanho maravilhoso que Deus escolheu, aquelas almas que aceitaram Cristo como seu Salvador. Existem muitas pessoas hoje que estão clamando porque ninguém visita mais. Ah, meus prezados irmãos, meus prezados amigos, quando eu era jovem, membro da igreja, quando eu ainda não conhecia muita coisa da Bíblia, foram organizadas uma igreja onde a liderança não tinha pastor, mas tinha um líder que cuidava dos membros da igreja. Quando alguém adoecia, todo dia tinha alguém que visitava aquela pessoa doente. Quando alguém tinha falta de dinheiro para comprar o remédio, os irmãos juntavam e davam o dinheiro para aquela pessoa comprar o remédio. E quando aquelas pessoas, às vezes, estavam com o serviço tudo atrasado na roça, a igreja juntava os membros e ia lá e fazia a colheita para aquela pessoa. Aonde está o amor hoje? Poucos tempos atrás, uma mulher, eu fui visitar uma membro de igreja já idosa. Ela, quando eu entrei no quarto onde ela estava já à margem da morte, ela me disse, pegou na minha mão e segurou, e disse: ninguém me visita mais, ninguém me visita mais. Aonde está o amor da igreja? Aonde está o amor da liderança? Ela disse: ora para meus filhos, para que meus filhos voltem à igreja.
E Deus ouviu a voz daquela senhora já na margem dos últimos momentos da sua vida. Ela segurou a minha mão com as mãos já frias. E eu falei, eu vou orar pelos seus filhos. Ela disse, eu sei que você vai orar para meus filhos e meus filhos vão voltar para a igreja. E hoje os filhos dela estão todos na igreja. Oh, glória a Deus, como Deus tem misericórdia. Eu fui à casa de um homem, me chamaram que ele estava à margem da morte. Me chamaram para ir lá. Esse homem foi membro da igreja, foi excluído. Ele estava numa fadiga. Ele não sabia o que fazer, ele levantava a mão e banava a mão e estava numa fadiga. Aí eu percebi na minha alma, no meu coração, que ele estava lutando entre a salvação e entre a perdição. O anjo de Deus estava do lado para segurar ele, para que ele possa entrar na mansão celestial. Satanás estava de outro lado, dizendo, você está fora da igreja, você não tem mais direito. Nós pegamos mais um outro irmão que estava comigo, nós abrimos a Bíblia e lemos a Bíblia. E clamemos a Deus e dizemos a Deus, Deus, perdoa esse homem se ele pecou contra Deus. Tenha misericórdia dele para que a alma, o nome dele seja escrito no livro da vida no céu agora. Eu estou intercedendo por ele em nome de Jesus. Aí o homem começou a sentar na cama, pediu água, bebeu água, começou a rir, começou a conversar. Aí nós demos a mão a ele, despedimos e fomos embora. Antes de eu chegar na minha casa, já vieram atrás de mim dizendo o homem partiu. Ele partiu rindo para a glória, porque alguém intercedeu por ele, levando o seu sofrimento, a sua situação, para que Satanás fosse destruído, derrotado, para não levar aquela alma para a perdição eterna. Mas ele foi levado pelos anjos, porque teve tempo de alguém dar-lhe a mão na hora tão crucial da vida. E tive o privilégio de pregar no enterro daquele homem. Oh, glória a Deus, como é bom buscar a Deus. Jesus disse, nos últimos tempos o amor vai esfriando. Ah, meus irmãos, eu tenho visitado muitas igrejas, eu tenho visitado pessoas. Eu digo isso às igrejas evangélicas. Lembra-te daqueles que estão à margem da morte. Lembra-te dos idosos. Lembra-te dos enfermos. Vai, ora por eles. No interior, que eu conheço por aí afora, eu visitei algumas pessoas e me disseram, não há mais quem visita nós. Nós estamos no interior, eu sou membro de igreja, eu acho que eu já estou excluído porque ninguém me visita mais. Jesus vai chamar todos a juízo, visita seus membros. Oh, pastores, pelo amor de Deus, sai do ar refrigerado, sai da cidade, vai para o interior como fizeram os pastores que passaram por aqui, que levaram a mensagem a meus pais, como Ricardo Petroski, pastor Carlos Svensson, pastor Barbino Laines, Rigoberto Barnes Filho, que me batizou, pastor Zé dos Santos, pastor Jair Salles Menezes, pastor Efraim Santiago e outros pastores que levaram a mensagem a milhares de pessoas. Hoje tudo está em silêncio. Aonde estão os obreiros de Deus? Jesus disse, a seara é grande, poucos são os obreiros. Coloca os obreiros de Deus para trabalhar. Jesus está voltando, nós estamos nos últimos dias. Eu estou encerrando esta mensagem. Orem por mim. Eu recebo tantas pessoas que telefonam para mim. Pastores do Rio de Janeiro. Eu agradeço todas essas pessoas que têm ouvido a minha voz e têm orado por mim. Orem por mim. Pessoas lá de Valadares, uma mulher ligou para minha filha e disse que muitas igrejas ali estão orando pelo meu trabalho. Peço também a minha igreja, a qual eu faço parte. Lembra-te do teu pequeno servo, mas grande é Cristo. Louvado seja o seu nome. Eu estou encerrando, vou agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai querido, louvado seja o teu nome. Toda glória e toda honra pertence a Cristo. Eu quero ver Jesus quando ele voltar em glória. Ó Pai, obrigado por esta mensagem, por esta hora tão oportuna. Transforma, ó Deus, o Brasil, transforma, ó Deus, o coração dos evangélicos, para que pregam a Cristo que Jesus está voltando. Amém.